Olá, o TV Imóveis de hoje vai tratar de um assunto que ainda infelizmente tem um crescimento. Mesmo que os números de casos deste ano estejam bastante inferiores a 2013, o combate ao mosquito transmissor da dengue ainda requer atenção. Por isso, o TV Imóveis traz os cuidados e procedimentos para os casos de imóveis abandonados e terrenos baldios. E mais, o quadro Dicas da Construção traz um elemento que é símbolo de elegância e prestígio. É a partir de agora. Pelas ruas da cidade, vemos um grande número de construções, imóveis e terrenos abandonados. E todo esse descaso também tem contribuído para o aumento de casos de dengue no Brasil. Para tratar desse assunto, estou recebendo o biólogo João Ricardo Enser. João, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Ricardo, vamos começar pelo seguinte fato. Ainda nós temos uma certa complicação em relação aos moradores para contribuírem com a ajuda da vigilância sanitária? Como funciona isso? No geral, não. A população atende bem a gente. São pontos isolados em que o morador ou recusa a nossa visita, alegando que está de saída ou qualquer outro motivo, ou permite que a gente faça a vistoria na parte de fora do imóvel, mas não permite que a gente entre dentro. Isso gera um problema para a gente, porque a gente precisa voltar posteriormente para ver se consegue realizar a vistoria de forma completa e com isso fazer o serviço adequadamente. Com certeza. Agora me fale uma coisa, em relação a imóveis abandonados, ainda tem uma falha de comunicação, digamos, em relação aos vizinhos alertarem a vigilância? Normalmente, nesses casos de imóveis abandonados, a população do entorno vem até nós alertarmos desse fato. Certo. E pedir até que a gente realize a vistoria ali. Nesses casos, normalmente a gente aciona o cadastro da prefeitura, dos proprietários, para poder acionar a quem de direito compete para poder tomar as providências devidas. E é um procedimento muito complicado essa notificação, João? A partir do momento que a gente qualifica aquele proprietário e realiza a vistoria ali, a gente notifica ele. Nessa notificação, a gente dá a ciência da lei, qual é a irregularidade ali encontrada e estipula um prazo para a providência. Normalmente ali em torno de 2, 3, até uma semana em algumas situações. Então, no máximo, uma semana para regularização. No geral, dependendo do montante de problemas encontrados, gira em torno disso. E assim, você tem um número em relação a essas notificações aqui em Sorocaba? Ainda é uma quantidade considerável. A gente esperava que fosse um número de irregularidades menores que a gente pudesse encontrar, mas certo. A gente ainda, diariamente, a gente encontra essas situações e notifica os proprietários para a providência. E deixa eu te fazer uma pergunta, aí uma dúvida minha mesmo. Caso vocês não consigam encontrar o proprietário, de repente por algum esquema de inventário, ou ele não está no local, já fizeram várias visitas. Nesse caso, como funciona? Como fica a notificação? Nesses casos, cabe quase que uma investigação a respeito. Vizinhos, moradores próximos, conhecidos, que acabam dando pequenas informações que fazem com que a gente consiga chegar ao proprietário. E assim, você já falou do prazo da regularização, que dependendo do caso é de uma semana. Após essa notificação, caso não seja regularizado, qual é a multa? Na nossa legislação, o intervalo de multas, de valores, é de até R$700. Então, dependendo da gravidade da irregularidade encontrada e da resistência da solução ou não, essa pessoa vai ser autuada e esse valor pode chegar até R$700 atualmente. Na reincidência, se numa segunda vistoria aquela mesma irregularidade for encontrada e ele for autuado novamente, o valor é dobrado. Nesse caso que foi 700 anteriormente, na próxima já será R$1.400. Não, isso é bacana, vale a gente alertar, porque infelizmente há uma falha de comunicação, como você falou anteriormente, há uma ajuda, uma colaboração da população, mas ainda é meio falho, não é, Ricardo? Então vale reforçar essa multa, tenham em mente, né, o cuidado que você deve ter para evitar uma possível... como que eu posso falar, uma devastação no local em relação à dengue? Um acúmulo grande de casos ali localmente. Perfeito. Agora falando de terreno, que nós estávamos falando de imóvel abandonado. Terrenos baldios. O mesmo procedimento? Como que funciona isso? Com terrenos, a população pode acionar as zoonoses, realizar uma reclamação aqui conosco. Se for referente à saúde pública e caracterizar risco
com relação a criadouros de mosquitos ou qualquer outro animal vetor de doenças, certo. A gente procede de forma semelhante, a gente aciona o proprietário. Se for uma questão pura e simplesmente de limpeza do terreno, tem um órgão específico da Prefeitura de Sorocaba, que é uma seção de limpeza de terreno particular, que a gente aciona eles para essa situação. Mas até no caso de terreno particular, a Prefeitura também faz esse trabalho de limpeza? Não somos nós que executamos no caso. Esse setor notifica o proprietário através de uma legislação própria para as providências de roçagem de mato, acerto de muros, de calçadas e outros detalhes do terreno. Mas os procedimentos de regularização e multa também é o mesmo esquema para um como para outro? Sim, o proprietário é notificado com um prazo, isso é publicado em algum veículo de grande circulação, diário oficial, com um prazo para providências, se não tomadas, aí sim a multa. Então vamos às orientações. Qual a orientação que você passa, não só voltada a terreno e imóveis, né? Contatos, orientações, o que você deve fazer no caso de algum vizinho ou até mesmo a sua casa, né, com algum problema desse? No caso de imóveis que ficam fechados durante um longo período, tem alguns locais que eles são feitos para juntar água. Um vaso sanitário, um ralo e alguns outros que propositadamente está cheio de água. Certo. E que se ficar ali por um período acima de uma semana, já é considerado de risco para a criação de mosquitos. Nessas situações, o tratamento com sabão em pó, por exemplo, já é um tratamento razoável, que consegue manter ali por um longo período, sem a proliferação de mosquitos, tranquilamente. E outros, como verificar se a caixa d'água está tampada adequadamente, se uma calha não está desnivelada. Caixa d'água também acho que é um ponto relevante, né? Sim, é um criadouro grande, de grande potencial. E que se tiver ou sem a tampa, com a tampa trincada, e até mesmo às vezes o cano do ladrão, se for um cano do ladrão curto, ele também é possível que o mosquito entre e coloque seus ovos ali dentro. Então é verificar esses aspectos. Com relação a ralos de vasos sanitários, como eu falei, o sabão em pó é tranquilo, uma colher de sopa para um ralo ou duas para um vaso sanitário é mais do que suficiente para mantê-los tratados. Uma calha desnivelada ou suja, às vezes cai folhas, galhos, outros acabam entupindo. E o principal recipiente que até hoje é encontrado, que é o material inservível, que é basicamente potes plásticos, garrafas, copos e outros que infelizmente têm em abundância no ambiente. Lugar, né? Infelizmente descartados de forma errada. Exato. Agora falem para mim, a orientação em relação a esses imóveis que estão abandonados. Quem que as pessoas devem procurar? Ligar para quem? Me passe esses contatos, por favor. No caso de imóveis abandonados com potenciais criadores de mosquito, pode acionar as zoonoses da Prefeitura de Sorocaba. O telefone é 3339-9244 ou através do e-mail zoonoses@sorocaba.sp.gov.br. Bem, no meu ponto de vista é sempre bom a gente ressaltar, porque assim, nós estamos com um aumento em relação aos casos de dengue, mas se comparado ao ano passado, nós temos um número inferior. Mas é sempre válido ressaltar, não é, Ricardo? Sim, sem dúvida. Até esse presente momento, no ano passado, a gente tinha mais de 600 casos já registrados. É um número bastante inferior, mas a gente tem alguns locais da cidade... Ainda há aumento. Sim, e com uma transmissão considerável, principalmente bairros da região norte e da região sul de Sorocaba, que tem ali alguns casos que tem que ter uma atenção, não só nessas regiões, mas como em todas as outras do município. Perfeito. Ricardo, gostaria de agradecer mais uma vez pela entrevista. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado a todos. E você não saia daí. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o quadro Dicas da Construção. Bidu Casa e Acabamento, uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217-9790. Em breve, nova loja, em frente ao Hipermercado Extra Santa Rosária. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários.
uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. No quadro Dicas da Construção dessa semana, vamos falar de um símbolo de elegância e prestígio, o mármore, um revestimento que é resistente e que oferece uma variedade de cores, que vai desde as neutras até as mais extravagantes. Bom, hoje eu estou aqui para dar dica para vocês que estão no finalmente da construção. Vocês estão em dúvida em que material usar dentro da sua construção. Eu vou começar para vocês com o mármore. O mármore é uma pedra muito nobre que você pode usar na parte interna para fazer piso, revestimento de escada, de bancadas de banheiro. Vocês podem usar o mármore em várias partes da sua casa. O único problema do mármore é que, como ele é um material que ele é um pouco mais poroso que o granito, a gente recomenda que você use só na parte interna da tua casa. Se você quiser colocar na parte externa, pode também, não tem problema, desde que você tome alguns cuidados, ou seja, vai ter que contratar uma empresa especializada para fazer uma impermeabilização, para poder ter um cuidado mais específico com o mármore, porque senão ele vai ficando feio, vai manchando, vai corroendo, abrindo aqueles porozinhos e vai encardindo, não é legal. No caso do granito, que também é um material muito bom para se utilizar dentro ou fora da tua casa, o interessante do granito é que você põe o granito e esquece. O granito, você não vai ter problema nenhum com o granito, porque ele é uma rocha que existe um quartzo na composição dessa rocha. Então, ou seja, você vai colocar na pia da tua cozinha e você não vai ter problema, porque ele não vai manchar, ele não vai riscar, ele é totalmente garantido. Mas também tem um porém, que vocês não podem se esquecer. O granito, quando ele tem um fundo um pouquinho branco, quando é colocado em cozinha, o que muita gente esquece de falar para os clientes é que ele pode dar uma amarelada com o tempo. Então, a gente sempre fala para o cliente, procura colocar na sua cozinha o granito um pouquinho mais escuro, porque daí você não vai ter problema. A limpeza dele é muito fácil, você pega um detergente neutro, você faz uma limpezinha com detergente neutro, procura não passar produto corrosivo para ele não sair a impermeabilização. Com o tempo, se você quiser, você pode passar uma cerinha, sabe aquela cerinha de casa mesmo? Ou cera em pasta que você passa no chão, desde que seja incolor, você deixa bem limpinho, bem lisinho, bem seco, passa aquela cerinha, deixa ele secar, pega um bombrilzinho, tira com o bombril, passa um paninho, pronto, está impermeabilizado e voltou o brilho do teu granito. Então é isso, o mármore e o granito são materiais que são muito utilizados dentro da tua casa. Tem que ter alguns cuidados, que eu acho que é interessante você saber, você ir em uma loja com pessoas especializadas que entendam, para que você não acabe comprando um material e não tendo o resultado esperado. Se você quiser deixar sua casa com um ambiente mais sofisticado, mais jovial, nós também hoje em dia estamos trabalhando com uma linha de Silestone, que a gente fala que é o quartzo, que tem muita cor legal, amarelo, azul, vermelho. Fica muito interessante para colocar em bancada de lavatório, em lareira você pode colocar. Cozinha, você pode deixar a sua casa com uma cozinha maravilhosa no vermelho, no azul, usando o Silestone. Vocês querem deixar a sua casa com mais requinte, mais sofisticação? O mármore é o mais indicado. São materiais nobres, existem mármores importados, então você vê aquelas imagens lindas que no granito às vezes a gente não acha. E o mármore também existe a durabilidade, então você coloca mármore e granito na tua casa, você vai ter por mais de 20 anos sem problema. E eu quero lembrar vocês de uma coisa, uma dica, na hora do assentamento não pode esquecer, mármore e granito escuro se assenta com argamassa escura, cinza, normal, de piso normal. Os mármores e granitos claros, você tem que usar argamassa branca. Muita gente esquece dessa dica e é importantíssimo. Se você colocar uma argamassa escura num granito claro, você vai manchar todo o teu granito e vai escurecer e vai perder toda aquela beleza.
Então essas foram as nossas dicas, espero que vocês tenham aproveitado e que não esqueçam de sempre procurar uma empresa especializada. É isso. Bem, estamos encerrando mais uma edição do TV Imóveis. Mais uma vez quero agradecer por nos receber em sua casa. E não deixe de visitar o nosso site, que é o tvr23.com.br. Lá, além de você encontrar notícias, você confere toda a programação. Até a próxima semana com mais um TV Imóveis.